Muito boa noite, queridos irmãos de todo o Brasil, a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos aqui para juntos compartilharmos uma breve palavra, o qual o Espírito do Senhor testificou de forma sobrenatural em nosso coração nesta noite. Estamos aí aguardando alguns irmãos aí entrarem para nos acompanhar nessa live. E espero que essas palavras falem poderosamente aos vossos corações. Eu quero me ater à palavra do Senhor nesta noite, que tem por título O Poder que Põe o Mundo de Joelhos. A Bíblia nos fala em 1 de João, no capítulo 5, no versículo 4 em diante, que diz assim: quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. A pessoa que se põe acima da influência do mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus. Jesus, o Cristo divino. Ele experimentou um nascimento que doa vida e uma morte que mata a morte. Não apenas um nascimento físico, mas um nascimento batismal de seu ministério e de sua morte sacrificial. E em tudo isso, o Espírito confirma a verdade, a realidade da presença de Deus no batismo e na crucificação de Jesus, tornando essas ocasiões vivas para nós. O testemunho é tríplice: o Espírito, o batismo e a crucificação, os três em perfeito acordo. Se damos algum valor ao testemunho humano, nos sentiremos muito mais seguros com o testemunho de Deus a respeito do seu Filho. Quem crer no Filho de Deus confirma no íntimo do seu ser o testemunho de Deus. Quem se recusa a crer está chamando Deus de mentiroso, recusando-se a crer no testemunho do próprio Deus a respeito de seu Filho. Esta é a essência do testemunho. Deus nos deu a vida eterna e a vida está em seu Filho. Por isso, quem tem o Filho tem a vida, mas quem rejeita o Filho, rejeita a vida. Queridos, eu estava aqui me preparando para descansar, né? Hoje foi um dia bem corrido, de bastante atividades, e quando eu tenho o hábito de, antes de dormir, né? Eu tenho criado este hábito de, antes de dormir, eu venho para aqui para minha sala, sento aqui na minha mesa, coloco um fundo musical e aqui eu começo a meditar na palavra de Deus. Aqui eu começo a buscar a presença de Deus. E aí o Espírito do Senhor falou comigo sobre esta palavra nesta noite. E eu disse: eu quero compartilhar esta palavra com todos os meus amigos. O poder que põe o mundo de joelhos. Talvez você que está aí do outro lado esteja amedrontado, esteja cabisbaixo, esteja preocupado, esteja aflito, esteja amargurado, esteja ansioso, esteja perplexo, esteja entristecido, esteja vivendo um momento de calamidade, né? Que é o que nós estamos vivendo por causa do que tem acontecido nos quatro cantos do mundo. A gente tem visto que nesses últimos dias uma enfermidade, ou seja, um vírus, uma bactéria que foi criada num laboratório, segundo alguns estão dizendo, né? Muita especulação, mas infelizmente nós sabemos que ainda que o homem ele venha criar bactérias, ainda que o homem venha criar vírus, mas o poder que põe o mundo de joelhos não é o poder do vírus. O poder
que põe o homem, o mundo de joelho, é o poder que põe o mundo de joelhos, é o quê? É a nossa fé. A Bíblia nos diz nesse texto, em outras versões, que diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus? Oh, aleluia! Então, o que põe o mundo de joelhos não é o vírus Covid-19. O que porá o mundo de joelhos não será as potências béricas, não será os poderes nas mãos dos maus. Não, o que porá o mundo de joelhos é a nossa fé. E quem diz isso aí é a palavra de Deus, porque todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele tendo fé, ele porá o mundo de joelho. Você já parou para pensar que outrora você vivia num lago de lodo, um lamaçal? Você vivia, de repente, se prostituindo, vivia nas drogas, vivia em práticas sexuais, orgias e tantas coisas que acontecem nesses pecados capitais, no meio dos vícios. E na realidade, Deus ele te convida para que você se dobre diante dele, mas com a tua fé, como disse o texto, porque ele veio para cumprir o seu propósito com a morte sacrificial por mim e por você. Meu querido, minha querida, Deus, ele enviou o seu melhor. Eu vejo algumas pessoas cantando, né? O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio a esta terra há mais de 2000 anos atrás. E ele morreu lá na cruz do Calvário para dar a sua vida por mim e por você. Não é que o melhor de Deus talvez a sua necessidade, talvez aquilo que você precisa, para você é o melhor de Deus. Não, mas o melhor de Deus já veio a esta terra. E Jesus, ele disse, através do apóstolo João, na sua narrativa, na sua carta, o Cristo divino, ele experimentou o nascimento que doa a vida e a morte, que mata a morte. Não apenas o nascimento físico, mas o nascimento batismal de seu ministério e de sua morte sacrificial. E em tudo isso o Espírito confirma a verdade, a realidade da presença de Deus no batismo e na crucificação de Jesus, tornando essas ocasiões vivas para nós. Que palavra espetacular! Jesus Cristo, ele veio a este mundo e ele se doou por nós. E aí está aqui, se damos algum valor ao testemunho humano, nos sentiremos muito mais seguros com o testemunho de Deus a respeito de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus, confirma no íntimo do seu ser o testemunho de Deus. Quem se recusa a crer está chamando Deus de mentiroso. Meu Deus, é muito tremendo essa palavra, meus irmãos. É muito tremenda essa palavra, porque se você crê, se você tem fé, porque a Bíblia vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele que tem fé, como está escrito lá em H11, Hebreus 11, a fé é o firme fundamento do que se espera e a prova daquilo que você não vê. Ou seja, eu não estou vendo Deus, mas eu acredito nele, porque ele habita dentro deste templo vivo, que sou eu e você.
Eu não preciso de 4 paredes para mim cultuar a Deus. Eu não preciso, como muitas pessoas, porque se você estiver dentro de um templo, é maravilhoso a gente estar dentro de um templo, né? A gente está ali reunido com nossa irmandade, com os nossos irmãos, com os nossos líderes, adorando o Senhor, magnificando a Ele, na congregação. Oh, é muito maravilhoso isso. Mas o templo vivo, aquele templo lá de 4 paredes, quando apaga a luz, ele fica escuro. Se não tiver ninguém lá dentro, é simplesmente 4 paredes e mais nada. Mas quando eu e você, que somos os templos vivos de Deus, nós chegamos na presença do Senhor, naquele templo, que ali é 4 paredes, e aí se forma a reunião dos santos. Aí sim, Deus começa a operar no meio da casa de oração, no meio dos seus santos. E aí está a essência do testemunho de Deus. Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. Por isso, quem tem o Filho tem a vida. Quem rejeita o Filho, rejeita a vida. Eita maravilha, hein? Que palavra espetacular. O poder que põe o mundo de joelhos. Não é o Covid-19 que põe o mundo de joelho, apesar de todas as situações. Esse vírus, ele é muito poderoso, gente. Assim, materialmente, humanamente falando, né? Esse vírus, ele fez muita gente repensar a sua vida. Esse vírus, né, essa situação que aconteceu no mundo, mexeu com a política do nosso país, está fazendo um emaranhado. Os corruptos estão aí lutando para defender o quinhão deles, e aí vem os que estão certos, os que estão errados, aí os poderosos ditam as suas leis, e é um querendo passar por cima da autoridade do outro. Porque isso aí são poderes o quê? Poderes humanos. São poderes humanos, poderes efêmeros, poderes que vão passar. Porque todos esses homens poderosos que estão no poder legislativo, poder executivo, no poder judiciário, eles não são eternos, não. Eles pensam que o poder que eles têm foi dado por eles. Não. Olha, eu fiz uma preleção há um tempo atrás que se esses homens, eles soubessem a autoridade que Deus deu a eles para abençoar a sua nação, esses homens não seriam, muitos deles, corruptos. Eles não seriam juízes iníquos, juízes injustos, que governam para si mesmo, para o seu bel prazer, por causa do dinheiro, por causa do poder. Eles, com certeza, eles julgariam a favor da viúva, do pobre e do necessitado. Mas, infelizmente, por causa do pecado, por causa da destruição que o pecado, a desobediência trouxe a este mundo, como narra Gênesis capítulo de número 3. Infelizmente, por se multiplicar a iniquidade, esses homens não têm amor a ninguém, a não ser para o próprio umbigo deles. Eles querem tanto dinheiro, eles querem tanto poder, que quando eles morrer, acho que eles vão botar tudo dentro do caixão deles e eles vão levar para onde eles forem. Porque quando eles morrem, os filhos deles se matam, brigam por causa desse dinheiro que eles têm. E eles sempre oprimindo o pobre. É o poder na mão dos maus. Eles não têm o prazer de governar a nação como deveria, com equidade, com justiça e com lealdade e com amor. Mas, infelizmente, eles só querem o mal da nação. Eles dizem que são os guardiões da lei, da justiça, mas infelizmente não é isso que nós temos visto. Infelizmente, o poder triunfa nas mãos dos maus. Mas existe um poder, e esse sim
com certeza não ficará na mão dos maus. Este é o poder que subsiste eternamente, porque ele disse: de eternidade a eternidade eu sou. Aleluia! Ele disse para aqueles que duvidaram: antes que Abraão existisse, eu sou, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem é o eu sou? É o eterno, através de Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, e ele trouxe o segredo, o poder que põe o mundo de joelhos. O poder que põe o mundo de joelho não é a perseguição aos cristãos. O poder que põe o mundo de joelho não são os poderes constituídos pela Constituição Federal de cada país. Não é a perseguição, não é a morte. O poder que põe o mundo de joelhos é o poder da fé em Cristo Jesus. Porque outrora, quando o homem ele praticava o pecado, ele praticava todas as impurezas deste mundo, e quando ele recebe Cristo no seu coração, ele é transformado pela fé, e ele muda, e aí começa a desencadear uma mudança ultra super radical em sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Se esse homem praticava o erro, ele vai com certeza mudar o seu rumo. Hoje eu estive com um cidadão, e ele aqui no meu bairro é muito conhecido, e ele é pai de um homem que foi um dos comandos aqui do meu bairro, daqui da onde eu moro. E ele falou para mim que o filho dele está lá aprisionado. E ele disse para mim que o filho dele está sendo usado por Deus ali no cárcere para aconselhar vidas. Porque o filho dele aqui fora estava perdido, estava nas drogas, estava vivendo uma vida que não estava condizendo com aquilo que Deus queria para ele. Mas foi necessário ele ir ao cárcere privado para que ele se tornasse um servo de Cristo. E a partir daquele momento, aquele homem, ele começou a pregar a palavra de Deus, ele começou a mudar. Jesus entrou na vida dele. A fé que põe o mundo de joelho, que é Jesus, entrou na vida daquele homem, e o seu pai testemunhou para mim hoje, dizendo que o filho dele era um pastor, um evangelista, um missionário dentro da cadeia. E eu disse: bendito seja o nome do Senhor. É assim que Deus faz. Deus confunde o homem. Ele não age como o homem ele pensa, ele age na esfera da fé, daquele que crê. Porque ele é, como está escrito aqui, aquele que coloca o mundo de joelhos. Meu Senhor! Que palavra espetacular! Ele é aquele, o poder que põe o mundo de joelhos. Eu não conheço, gente, nenhum outro. Por mais que ele tente usurpar, por mais que ele tente, por mais que o inimigo, por mais que Satanás, por mais que o diabo, tem gente que tem pavor desse nome, né? Mas esse nome é um nome derrotado. É um nome decaído. É Satanás e suas miríades de anjos decaídos. Eles são poderosos, sim, porque eles querem fazer o mal. Mas ainda que o inimigo tente tentar tirar a tua vida, ele pode tirar a tua vida, mas a espiritual não, porque a gente tem que temer aquele que tem o poder de lançar no inferno. É esse aí que a gente tem que temer. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. Que você, meu amigo, que você, minha amiga, que nesta noite você tenha este compromisso com Deus de colocar a tua vida de joelhos diante de Deus. Porque a coisa realmente ela é muito séria. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé.
Quem está dizendo isso aí não é o pregador Saulo Mendes, não, meus irmãos. Não é o missionário Saulo Mendes, não. O que está dizendo é a palavra de Deus. E ela está acima de qualquer palavra. Oh, aleluia! A palavra de Deus, ela põe o mundo de joelhos. O nome mais odiado da terra é o nome de Jesus. É o nome mais odiado nos 4 cantos do mundo, mas também é o nome que está acima de todo nome. E a Bíblia vai nos dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então eu passo aqui nesta noite para ministrar esta breve palavra de fé e esperança sobre o teu coração. Eu quero mandar um abraço aí para os nossos irmãos que estão assistindo essa live conosco, a Tamara Schuller, a nossa querida irmã Vanessa Santana, glória a Deus, irmã Denise Domingues, minha prima Rosa Garcia, glória a Deus, aleluia, a todos os irmãos que estão aí assistindo esta live. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te fortaleça e acredite, porque o poder que põe o mundo de joelhos não é o Covid-19, não são as guerras políticas dos poderes nas mãos dos maus. O poder que põe o mundo de joelhos é o poder da fé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique com esta palavra de fé e esperança sobre o teu coração e que Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Fique na paz.